Sejam bem-vindos ao programa Cultura, que iniciamos um ciclo de gravações com entrevistas a notáveis mulheres de Portugal e de matriz portuguesa, que também vão falar sobre outras notáveis mulheres de Portugal e de matriz portuguesa. E este ciclo inscreve-se numa comemoração do 5º centenário do nascimento da infanta Dona Maria de Portugal, que é a patrona da matriz portuguesa, logo também do canal Matriz Portuguesa. Seja bem-vinda, Margarida. A Margarida, de quem que eu há apresentado, peço desculpa que não tinha feito, uma jornalista freelancer, tradutora, escritora e investigadora também da cultura e do património a todos os níveis, e ultimamente, bem, o seu interesse pela cultura feminina, pelo feminino em Portugal e não só, já vem de longo tempo. Mas, de qualquer maneira, ultimamente, Margarida, então, também se dedicou à escrita em que dá a conhecer outras mulheres. Mas, Margarida, vamos começar, talvez, como diz aquela música da música do coração, vamos começar pelo princípio, que é um belíssimo local para se começar. Certo. A Margarida também foi aluna do famosíssimo Instituto de Odivelas, o Instituto Feminino de Odivelas, que por si só, além de histórico, de refletir também os valores, não só da época em que foi, que já tem mais de 100 anos, que foi, enfim, foi fundado pelo Duque do Porto, o infante Dom Afonso Henriques, não é? Não, sem Henriques, só Afonso. O infante Dom Afonso. Mas ele era Afonso Henriques. Sim, mas é conhecido como infante Dom Afonso. Exatamente. O irmão do rei. E que era mesmo só para meninas. E que, entretanto, por circunstâncias diversas que a Margarida também as abordará se quiser, mas, de facto, as meninas ali, obviamente, na altura teriam uma educação específica, mas depois que foi alargando e chegaram até a ter instrução militar. Como é que foi esse percurso e o que é que a Margarida sentiu e o que é que sentiu também que contribuiu para a sua formação de quem é hoje, das gerações posteriores, as anteriores que também conheceu? A Margarida também faz parte da Associação das Antigas Alunas, que é isto do Instituto Feminino de Odivelas. Vamos começar realmente pelo princípio. O Instituto de Odivelas foi fundado em 1900 pelo infante Dom Afonso, o irmão do rei, e esteve na primeira refeição que foi feita para as meninas, no dia 14 de janeiro de 1900, ainda não no mosteiro Dom Dinis de Odivelas, ainda num outro edifício que está, enquanto o mosteiro estava a ser preparado para receber as alunas. Foi servido esse almoço pela rainha Dona Amélia. Havia uma preocupação dos militares no final do século XIX pelas órfãs dos seus camaradas de armas. Havia o colégio militar para os rapazes, para as meninas não havia nada, e as meninas eram duplamente, digamos, castigadas pelo destino de terem perdido o pai. Normalmente o pai, naquela altura, era o único aportador de dinheiro para a família, ou seja, a mãe, uma viúva, ficava sempre com grandes problemas financeiros, e os militares, um grupo de militares resolveu propor ao rei fundar-se um colégio idêntico para as meninas órfãs dos colegas militares, dos camaradas de armas. Entre a conversação foi-se procurar um local onde pudesse funcionar essa escola, e realmente encontrou-se um mosteiro de Odivelas que estava já sem nenhuma freira. Como se sabe, quando se aboliram as ordens religiosas, os homens tiveram que sair imediatamente dos mosteiros. Às ordens femininas foi autorizado ficar até morrer a última freira. Já tinha morrido a última freira, o mosteiro estava vazio, e então foram feitas algumas obras e foram colocadas lá as meninas. A ideia foi, desde sempre, formar as meninas, não só dar-lhes bases académicas para poderem seguir uma profissão. Era muito importante as meninas, quando saíssem dali, terem uma profissão. Na altura eram mestres de escolas ou governantas, mas terem uma profissão, porque era importante que as meninas, que as raparigas, quando saíam já não eram meninas, estivessem financeiramente independentes.
ou seja, um pensamento já bastante avançado para a época. Queriam formar mulheres independentes. Além disso, paralelamente, queriam também formar as chamadas fadas do lar. Por isso, as meninas tinham uma educação muito abrangente. Nós, no meu tempo, já muitos anos depois do início do Instituto Odivelas, eu frequentei o Instituto Odivelas entre 1967 e 1974, ainda no tempo da ditadura, já não apanhei o tempo pós-25 de Abril, mas mesmo assim já havia ventos de mudança e já havia uma percepção de mulher um pouco diferente. Mas no meu tempo eu tinha não só todo o currículo normal do liceu, digamos a matemática, o português, o inglês, o latim, etc, etc, em que estávamos, era igual ao currículo que se tinha numa escola pública, o Instituto de Odivelas sempre foi uma escola pública, mas tínhamos, além disso, todas as disciplinas para o lar, ou seja, tínhamos aulas de culinária, aulas de pericultura, de bordados, de costura. E como é que nós ficávamos aí em desvantagem? É que tínhamos notas e as notas entravam na média geral. Ou seja, eu quando ia concorrer à universidade no final do antigo 7º ano, em que havia os concursos para a universidade a partir da média que se tinha, da média do liceu, eu estava a ter uma média de liceu em que entravam disciplinas que cá fora os rapazes e as raparigas que andavam nos liceus não tinham. Ou seja, alguém que fosse menos jeitosa para os bordados, ficava logo com a média a baixar, que lhe ia depois influenciar a entrada na universidade. Além de nos dar esta vertente importante profissional, que sempre, repito, sempre foi muito importante e que nós éramos formatadas, não, mas sempre bem consciencializadas que tínhamos que seguir uma profissão, tínhamos professoras espetaculares e fora do vulgar. E digo professoras, porque só tínhamos professoras. Depois do 25 de Abril também entraram homens professores. Na minha altura eram só professoras. Tivemos, por exemplo, a minha professora de desenho, foi a Maria José Estanco, que foi a primeira arquiteta a ser formada em Portugal. Até quando se formou, saíram imensos artigos do jornal, porque finalmente havia uma mulher arquiteta. Valeu-lhe de pouco, porque os colegas arquitetos fecharam-se, como sempre acontece nos seus lobbies masculinos, e impediram que ela trabalhasse como arquiteta. Ela depois começou a dedicar-se, fez alguns projetos para amigos, ela era arquiteta, podia assinar os projetos, mas dedicou-se depois, começou a trabalhar com Maria Lamas, fundou uma secção também de bordados na revista de Maria Lamas e dava aulas de desenho, e daí eu ter ficado com ela como professora de desenho. Uma mulher que tinha uma grande... Essa revista era Modas e Bordados, não era? Eu acho que sim. Não era? Sim. E ela tinha era politicamente muito ativa. Claro que na altura ela não podia dizer que estava perto do MDM ou perto do Partido Comunista. Soubemos depois da Revolução que ela pertenceu ao movimento democrático das mulheres. Na altura essas coisas não se podiam dizer, até porque, para quem está lembrado desses tempos, os professores públicos tinham até que assinar uma declaração em que não eram comunistas. Não se podia mesmo saber. Podiam ser a mesma, mas não se dizia. Mas uma mulher destas, claro, na sua posição, passa também essas ideias de democracia e da importância da mulher às suas alunas, mesmo quando nós nem nos apercebíamos disso, porque éramos pequenitas, 9 anos, 10 anos, 11 anos, também não estamos bem a perceber-nos disso, de o que é isso do feminismo, ou o que é o papel da mulher, até porque nós, estando num colégio interno feminino, éramos todas importantes, ou éramos importantes conforme aquilo que nós íamos fazendo. Tivemos... A minha professora, ainda no início, em 67, de canto coral, foi a Olga Violante, que foi a mulher escolhida pelo Azevedo Perdigão para fundar o Coro Gulbenkian. E foi a primeira maestrina do Coro Gulbenkian, foi ela que o fundou. Portanto, muitas outras mulheres com este gabarito, com uma profissão muito marcada e profissionalmente muito bem vista.
Logo no início, por exemplo, um outro exemplo foi a Adelaide Cabete, que foi professora de higiene e era a médica do Instituto Odivelas. Adelaide Cabete, que é um nome que praticamente toda a gente conhecerá, não só por ela ter bordado a bandeira republicana na véspera, no dia 4 de outubro de 1910, a bandeira que depois os revolucionários tinham na rotunda, mas como mulher, que foi a primeira mulher a votar em Angola, por exemplo, primeira e única, em 1933. Todo este ambiente forma-nos, claro, mesmo que, como já disse, inconscientemente. O Instituto Odivelas foi infelizmente encerrado em 2015, teve 115 anos de existência, formou meninas que depois se tornaram grandes mulheres, também mulheres com uma visibilidade e uma atividade na sociedade bem marcante. Por exemplo, se nos lembrarmos da Irene Fonseca, que foi presidente da Sociedade Americana da Matemática Analítica, foi a segunda mulher, não foi a primeira mulher a ser presidente, mas foi no princípio de 2010, acho eu, à volta disso. Temos a Luísa Costa Gomes, uma escritora de renome, a Rosa Lobato Faria, que também foi aluna do Instituto Odivelas, a Isabel Gago, que foi a primeira mulher a licenciar-se em Engenharia no Técnico e a primeira mulher que ficou como professora, como assistente no Técnico. Portanto, agora nós temos mais a Isabel Caixeiro, que foi a primeira mulher bastonária da Ordem Sul, da Ordem dos Médicos Região Sul. Portanto, eu podia continuar agora aqui na minha lista. E a título de curiosidade, a própria mãe do atual Presidente da República também foi aluna do Instituto. Exato, a Maria dos Anjos Rebelo de Sousa foi aluna do Instituto Odivelas. Os 3 filhos sempre falaram de quanto a mãe louvava a sua educação e a sua formação no Instituto, tanto que criaram um prémio, o Prémio Maria dos Anjos Rebelo de Sousa, que davam às 3 melhores alunas de cada um dos 3 ciclos. E que deram durante vários anos, não sei quando começou, terminou, claro, em 2015, quando o Instituto fechou. Portanto, são muitas as mulheres que saíram daquela escola. Infelizmente, por razões políticas, foi fechado em 2015. Mas também o colégio, este instituto, não foi propriamente uma instituição anacrónica que se manteve igual, parada no tempo, desde a sua fundação. Foi-se adaptando aos tempos. Claro. As últimas alunas tinham, inclusivamente, instrução militar. Certo, foi sempre adaptando aos tempos, como tem que ser a vida. A vida tem que ser uma adaptação, não podemos estar no século XIX toda a vida. Há grupos que sim, que acreditam que tem que se viver sempre no século XV, ainda agora, o século XVI, e que mantém os seus toda a vida como se não houvesse eletricidade. Não é essa a minha política de vida, e nem era a do Instituto Odivelas, era acompanhar os tempos. Tanto que foi-se andando sempre, e como disse muito bem, passou a haver educação militar, instrução militar, passou a haver esgrima, que eu, por exemplo, no meu tempo não havia, que eu tive muita pena, que eu gostaria muito de ter aprendido a esgrimar, mas não aprendi. Passou a haver também equitação, que também não havia no meu tempo, portanto foi sempre adaptando aos tempos. Para também dizer que no meu tempo, quando eu era aluna do Instituto Odivelas, nós éramos incentivadas a estudar. O que é certo, que no fim é o que qualquer jovem e criança tem que fazer, o seu principal profissão é estudar. E havia, claro, recompensas ou castigos para quando se tinham más notas. E um dos castigos piores que nos podia acontecer com as más notas, e que nós tentávamos realmente ter boas notas, é que nos era retirado o fim de semana em casa. Ou seja, havia 4 fins de semana no mês, como há sempre. Havia um que era chamado de saída geral, todas as meninas podiam ir a casa, as que tinham possibilidade de ir a casa, porque não nos esqueçamos, por exemplo, antigamente as viagens até ao Alentejo eram um dia. Portanto, para meninas que vivessem no Alentejo era impossível. Os meus pais viviam na região de Lisboa, eu até poderia sair e saía, sempre que era geral saía. Mas depois começavam a ir os problemas. Se havia uma saída que era para quem não tinha negativas, ou seja, se alguém tinha uma negativa, lá se ia ao fim de semana. Depois havia uma saída que era para quem tinha média de 12.
seja, quem tinha notas mais baixas, isto era do 10 a 20, quem tinha abaixo de 12, lá ficava sem outro fim de semana. Portanto, nós éramos mesmo incentivadas e, claro, o que nós queríamos era ter pelo menos a dita média 12 para podermos sair em todos os fins de semana. Portanto, havia bombonzinhos para estudarmos e que nos fazia estudar. Nós não tínhamos outra coisa para fazer senão estudar. Mas também, verdadeiramente, foi toda uma situação política e que, aliás, havia também uma situação pseudo-turística e tudo mais, que afinal deu em nada, porque o mosteiro está vazio, e houve como que uma transladação, uma incorporação do Instituto no Colégio Militar. Não. Não? Não. Não havia uma razão que apontaram porque era muito... a razão... Exato. O Colégio Militar abriu-se à participação feminina, portanto pode haver inscrições femininas, mas não se pode dizer que houve uma transladação para o Colégio Militar, porque as meninas que estavam no Instituto Odivelas em 2015, houve umas que foram para o Colégio Militar, certo, houve outras que foram para a Rainha Dona Amélia, outras foram para a Filipa de Lencastre, outros foram para São João de Brito, espalharam-se pelas escolas. Não foi uma passagem, agora vamos buscar estas meninas e passam para o Colégio Militar. Não, houve algumas que foram. Não se pode também dizer que houve uma integração do Instituto Odivelas no Colégio Militar, porque primeiro a filosofia do Instituto Odivelas perdeu-se no Colégio Militar, nem sequer houve pensamentos de poder integrar. E não adaptaram o Colégio Militar a algumas das disciplinas que nós tínhamos. Portanto, por exemplo, nós tínhamos equitação, muito bem, o Colégio Militar também tem, não foi preciso integração. Mas as chamadas, que agora até nem eu vejo como disciplinas femininas, mas, por exemplo, culinária, que é essencial os rapazes também saberem, porque os rapazes acabam o Colégio Militar e vão estudar, vou agora dizer, Aveiro, Évora, tem um quarto, também tem que saber cozinhar. Não passou, portanto, no Colégio Militar não mantiveram as mesmas disciplinas que tinham, a instrução militar, a equitação, a esgrima, etc., mas não puseram nenhuma das outras disciplinas que iria enriquecer também o currículo dos próprios rapazes. Portanto, não houve integração do Instituto Odivelas no Colégio Militar, apesar das altas instâncias dizerem que sim, que houve, mas não houve. Houve uma pseudo-enxertia, mais ou menos, algo mais ou menos. Não é? E perdeu-se, infelizmente, o Instituto com mais de um século de existência, com provas dadas de excelência, inclusivamente da população estudantil que saía altamente qualificada e que com provas, inclusivamente, dadas até no estrangeiro, não é assim? Sim. E se falarmos com vários professores universitários, vários são os que diziam, logo no primeiro ano, quando chegavam os caloiros, que as meninas sobressaíam daquela massa de caloiros que entrava nas universidades, não só pela boa educação, porque tinham as histórias, acho que de todas as nossas gerações, que quando chegámos à universidade, nas primeiras aulas, entrava o professor e nós levantávamos, sinal de boa educação, mas claro, que olhavam para nós com o ar, o que é que estas estão a levantar, não havia o respeito e a educação que nós tínhamos aprendido, os valores, que além de tudo isso nós aprendíamos também os valores que tínhamos em casa. Tínhamos em casa, mas que lá eram... Leva-me também realmente aqui a refletir noutro ponto que também havia, em que, inclusive, vocês até tinham uma disciplina também, de saber estar à mesa, de comer, etc., usar os talheres, enfim, saber estar em ambiente social. Aprendemos a descascar laranja e banana de garfo e faca. Portanto, nós sabíamos e sabemos, porque sabemos descascar a fruta de garfo e faca. O que pode parecer para muitos como que uma afetação, não é, porque em ambiente profissional e social, obviamente, todos nós estamos sempre em observação e em permanente avaliação. E é isto também, muitas vezes, o que nós percebemos é verdadeiramente quem é que teve esse acesso e a quem não teve. E não tem nada a ver com o mérito profissional, tem que ver com o mérito profissional que tem também e que acresce um outro mérito, que é o mérito, vamos chamar social, de saber estar em qualquer circunstância. Quanto a mim, e também por formação profissional e não só pelo que também aprendi, esse exemplo que deu, entrava o professor, levantava-se. Eu também assim fui ensinado nas escolas da manutenção militar. Portanto, o ambiente era o mesmo e que faz
todo o sentido. De resto, este foi esse ambiente que a Margarida foi construída, por assim dizer, além do ambiente de casa, como é óbvio, mas, entretanto, profissionalmente, veio para uma sociedade mais lata, mais aberta, também foi estudar já em ambiente revolucionário e pós-revolucionário, e seguramente havia também já uma maior abertura e vontade também para um papel na mulher, mas a Margarida já vinha com esse despertar do papel da mulher na sociedade, não só para contributo, mas também ela ter consciência da sua importância, não é assim? Sim, tenho também de dizer que tudo isto começou em casa. Portanto, nós somos éramos três irmãs, portanto, era um ambiente feminino em casa. Tínhamos um homem, que ainda por cima era militar. Portanto, tínhamos o homem e tínhamos 4 mulheres. E os nossos pais, tanto o meu pai como a minha mãe, sempre nos incentivaram, tanto os mesmos valores que nós depois fomos encontrar no Instituto Odivelas, a ser mulher, mas digamos que não havia barreiras aos nossos sonhos. Poderia haver algumas barreiras da sociedade, mas que nós podíamos ser tudo e que nós tínhamos que investir muito na nossa profissão, ou melhor, na nossa instrução, para conseguirmos alcançar aquilo que quiséssemos. Tenho que dizer que eu quis, por exemplo, aí tive uma barreira aos meus sonhos. Eu, quando acabei o liceu, queria ir para a Academia Militar, em 1974. Fui com uma amiga minha, o meu pai disse-me logo, não aceitam mulheres, mas eu disse, mas eu vou na mesma, e fui me inscrever com uma amiga minha à Academia Militar, que olharam para nós como se nós fôssemos mais ou menos meias loucas. O que é que estas duas mulheres estão aqui a fazer para se inscreverem na Academia Militar? O que é certo é que agora temos mulheres já na Academia Militar. E já temos mulheres em todas as profissões, quase todas, não há todas. Tudo isto vem também de casa, construiu-se depois pelo exemplo, que é sempre a melhor construção, é pelo exemplo, não só em casa, mas depois na escola, foi o exemplo que nós fomos ver, daquelas mulheres que eram fantásticas. Quando me licenciei, recebi uma bolsa de estudo do DAD, que é uma instituição alemã. Eu, na altura, já trabalhava no Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, tinha construído o Centro de Documentação do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, que era um centro de investigação ligado à Fundação Friedrich Ebert, portanto aí já estava ligado aos alemães, e recebi uma bolsa de pós-graduação para ir para Frankfurt fazer uma pós-graduação como documentalista científica. Nós estamos a falar em 1980, em que nós aqui ainda estávamos um pouquinho atrasados no nosso desenvolvimento, ainda nem sequer não estávamos na União Europeia, tínhamos 6 anos de revolução, de contra-revolução, etc. Portanto, estávamos um pouco afastados ainda da bitola europeia, e eu pensava que as mulheres alemãs eram extremamente para a frente, desenvolvidas, e apanhei uma certa desilusão. E a primeira desilusão foi de as mulheres alemãs, na altura, e ainda existe um bocadinho essa filosofia, quando tinham filhos, saíam da vida profissional. E uma mulher que continuasse a trabalhar, e eu continuei sempre a trabalhar, depois eu fiquei na Alemanha a viver, e tive filhas, mas continuei sempre a trabalhar, era sempre vista, olhada um pouco como uma mãe má, porque estava a trabalhar. Em vez de estar só em casa com as crianças. E eu aí fiquei muito admirada, porque nós cá em Portugal, as mulheres, depois da Revolução, antes não, mas sempre trabalharam. Primeiro, temos que esclarecer, a mulher sempre trabalhou fora de casa, mas depois da Revolução, a maioria das mulheres começou a trabalhar fora de casa profissionalmente. E não era visto nada de especial, era uma mulher que já estava a trabalhar, tinha a sua profissão. E como eu digo, eu vim do Instituto Odivelas, onde só tinha professores, portanto, tudo mulheres profissionais. E quando cheguei à Alemanha, isso não chocou-me um pouco ver que tal não acontecia. E foi na Alemanha que eu comecei também com um grupo de amigos que eu fui fazendo, que eram mais abertos à libertação da mulher, digamos assim, à mulher no seu verdadeiro papel na sociedade. Portanto, foi uma construção que foi sendo feita ao longo da vida.
e que ainda agora me está a levar cada vez mais a ver as desproporções que existem, as desigualdades que existem entre homem e mulher, especialmente a nível de mentalidades, porque a nível de leis, de legislação, em Portugal, temos uma legislação fantástica, mas depois não se aplica e, acima de tudo, há as mentalidades que são difíceis de mudar. O que nos traz não está em consonância com o percurso relativamente às suas investigações, das suas outras obras, que já, como disse, até já voz off, por assim dizer, já perdi a conta dos livros que já escreveu, mas agora voltaremos a esse. Mas o que nos traz agora é este interesse que continua a motivar, e até porque também é algo, não que faça disso uma comunicação ativista, ou o que seja, mas faz da sua comunicação assertiva, quando até ao nível oficial se mencionam grupos de representação, seja ela parlamentar, governamental ou o que seja, e a Margarida diz sempre com muita razão, mas onde está a paridade? Onde está a mulher? Mas, inclusivamente, até em assuntos que dizem respeito às mulheres, verdadeiramente, não há uma mulher nesses grupos. O que nos traz duas obras que a Margarida participou como coautora. Vamos começar pela primeira, que foram as primeiras, verdadeiramente as primeiras, um subtítulo Pioneiras Portuguesas no Mundo de Homens, que escreveu com outra grande lutadora também pelo universo feminino, que é Luísa Paiva Beleu. Este livro, das primeiras verdadeiramente, seguramente a Margarida já tinha conhecimento de algumas até já as mencionou, inclusive como professoras também no Instituto, outras deve tê-las descoberto. Como foi escrever este livro e o que é que este livro pode contribuir para a sociedade? Não é só para as mulheres portuguesas e para as meninas portuguesas de hoje, mas para a sociedade portuguesa de hoje. O livro contribui para se mostrar. O problema da mulher é que o problema da sociedade é que a sociedade parece que esconde as mulheres. A história talvez seja a história feita de... Antigamente era feita pelos homens, e os homens esqueciam-se, por isso simplesmente achavam que eram eles que faziam tudo. E nunca mencionavam o trabalho das mulheres ou as atividades que as mulheres tinham. Por exemplo, estou-me a lembrar agora da Beatriz de Portugal. Se nós pensarmos na Beatriz de Portugal, quem é Beatriz de Portugal? Quem é que é? Não, ninguém conhece. No entanto, a Beatriz de Portugal foi a mãe de Dom Manuel I. Aí já teve um seu papel. Mas ela não ficou só por ser mãe. Ela era politicamente muito ativa. Isto estamos a falar século XV, século XVI. Século XV, em que ela era politicamente ativa. E foi ela, por exemplo, que teve a iniciativa de fazer o Tratado de Alcáçovas, no qual as Canárias dividiram um pouco o território, em que uma parte, as Canárias passavam para o domínio castelhano e tudo o que era a sul das Canárias era português. E foi a base deste Tratado de Alcáçovas que depois se fundou o Tratado de Tordesilhas. Portanto, quem é que fala da Beatriz de Portugal? Ninguém, nem ninguém sabe. Só sabe que o Tratado de Tordesilhas, Dom Manuel I. Ela marcou, por exemplo, também uma posição muito forte nos descobrimentos. Foi por sua iniciativa que mandou caravelas em direção ao Ocidente, em que contrariava um pouco a política expansionista de Afonso V, mas ela estava interessada em saber o que era mais. Portanto, foram feitas, ela patrocinou expedições que descobriram, por exemplo, as Antilhas e parte do continente americano. Isto tudo antes de Cristóvão Colombo. Ou seja, e quem fala de Beatriz de Portugal? Ninguém. Portanto, as histórias, sendo elas muitas vezes esquecidas pelos homens que estavam a escrever a história, parece que as mulheres não fazem nada. Nós olhamos e parece que não fazem nada. No final dos anos... No início dos anos 90, eu fui convidada pela diretora da revista Guia, é uma revista que já não existe, para escrever para uma secção da revista que eram biografias de mulheres. Portanto, aí foi um pouco a gênese depois do futuro livro
que eu escrevi com a Luísa. Escrevi muitas biografias de mulheres que eram publicadas na revista Guia, e um dia, por mero acaso, na Feira do Livro encontrei, não a conhecia, encontrei a Luísa Paiva Boleu. Na altura éramos ambas vice-presidentes das respectivas associações. Portanto, eu era vice-presidente na altura da Associação das Antigas Alunas do Instituto Odivelas, ela era a vice-presidente do Cofre de Previdência dos Funcionários do Estado, acho que é assim que se chama. E ambas essas instituições tinham lares de terceira idade. E nós as duas tínhamos também problemas com os lares, problemas logísticos e como melhorar a vida nos lares, etc. Portanto, começámos a falar do livro dela, Dona Maria I, que era o que eu tinha na mão quando ela se aproximou. Tendo estas afinidades, encontrámos-nos para falar sobre o funcionamento dos lares, etc., para ela conhecer o nosso lar, etc. E ela já conhecia o meu trabalho da revista Guia, das minhas biografias de mulheres, e disse que tinha um sonho, que era escrever um livro sobre as mulheres pioneiras, as mulheres portuguesas pioneiras, que havia muita mulher pioneira em profissões de homens, mas não estavam conhecidas, não estavam à luz para serem vistas. E desafiou-me para eu escrever com ela o livro. Foi assim que nasceu o livro das primeiras. E como disse, realmente nós conhecíamos muitas, mas depois começando a investigar, e fizemos muita investigação, fomos sempre descobrindo, e não é só investigação histórica, mas também investigação atual, muito falando com pessoas. Falando, ela disse sim, mas não sei quem é. Por exemplo, cheguei à primeira submarinista, no Noemi Freire, por conversa com um amigo meu que é da Marinha, que é vice-almirante, acho eu, que me disse, mas olha, nós temos a Gisela, que foi a primeira mulher que comandou um navio, e vamos ter a primeira submarinista que eu fui à entrega das insígnias, por acaso postas pelo vice-almirante Gouveia e Melo, que pôs as primeiras insígnias à primeira submarinista. Portanto, foi um bocadinho cerejas que íamos tirando e que vinham outras cerejas e fomos construindo. Só conseguimos pôr 55, tínhamos muitas mais, mas não queríamos um livro calhamaço, chato, e estamos agora a trabalhar num segundo volume, porque há muitas mais do que 55 mulheres que foram pioneiras no mundo. Eu acho que vai ser uma enciclopédia, porque mesmo até no ramo militar, Margarida tropeçou, por assim dizer, naquela que era uma rapariga ainda, que embarcou, mas vestida, disfarçada de rapaz. Certo. Mais tarde não conseguia, porque até paixões despertou na Índia, mas ela, e já era um bocado mais complicado, ela teve que se desmascarar, e foi reconhecida e de alguma maneira recompensada por Dom João III. Certo. E foi feita cavaleira. Era Antónico, agora não me recordo o nome. Sim, conheço esta história, há tantas. Inclusivamente até anterior à própria nacionalidade. A Madonna Dias é incontornável. Sim. Há anteriores, há aquelas que foram submergidas pela história para não fazerem frente a outras, como esta que é a nossa patrona, a Infanta Dona Maria de Portugal, um grande vulto. E as mulheres começam a ter mais vulto com a República, verdadeiramente. Porque antes quem é que tinha mais vulto? Eram as senhoras da nobreza e eram as rainhas. Porque tinham não só mais poder económico e também tinham a maior... não significa também que as burguesas ou outras não pudessem fazer também os seus papéis. Só que eram mais incógnitas, de facto. Claro. Mas falou na República, desculpe interrompê-lo, João, falou na República, e com a história da República é muito engraçada a história do voto da mulher. Porque tivemos a implantação da República 5 de outubro de 1910. Em maio de 1911, foi feita uma nova lei eleitoral que concedia o direito ao voto a todos os cidadãos, maiores, chefes de família, que soubessem ler e escrever. Era assim a lei. O texto da lei era este. Carolina Beatriz Ângelo, que deu o nome ao Hospital de Loures, ficou viúva em 1910, portanto já tinha uma filha. E quando veio a nova lei eleitoral, ela foi registar-se como eleitora. E disseram que não, ela não ficou satisfeita com a resposta e virou-se para os tribunais,
argumentando que a lei não excluía o sufrágio feminino, que não havia nada na lei. A lei dizia, repito, direito a voto de todos os cidadãos, maiores, chefes de família, que soubessem ler e escrever. Ela era isso tudo. Ela era maior, ela era médica, portanto tinha uma profissão, portanto sabia ler e escrever, uma vez que já tinha o curso de medicina. Era maior e era chefe de família. Teve a sorte, pronto, e às vezes há sempre o fator sorte, também é importante. Teve a sorte que quem ficou com o caso foi o juiz Batista de Castro, o pai da Ana de Castro Osório, outra grande mulher, que autorizou o recenseamento, e ela votou no dia 28 de maio de 1911, votou. Claro, a nível público foi uma escandaleira e houve uma grande discussão pública, e agora vem o resto da história. Em 1913, a República alterou a lei e interditou o voto das mulheres. Portanto, decididamente, a sociedade, ou melhor, quem fazia as leis, que eram homens, tinham, eu vou-lhe chamar medo das mulheres, não sei porque é que interditavam as mulheres de avançar e de votar e estar numa profissão, arranjavam sempre maneira de pôr barreiras para a mulher ficar longe de tudo. Portanto, é engraçado porque a República andava para a frente e para trás. Aqueles anos da República andavam para a frente e para trás. São as 10 mentalidades que é o mais difícil de mudar. Não faziam, não antecipavam, não refletiam sobre o assunto. Mas também digo, Tidefoice, Margarida, não é nada que hoje não aconteça. O que nos traz ao seu livro, ao último, que foi este ano, que foi lançado? Foi há 1 mês, 2 meses, foi no dia 29 de julho. E é As Mulheres de Almada, que eu acho ainda mais extraordinário também, porque aqui fixa-se ainda mais, ainda foca mais ainda num local, e que escreveu também com Florbela Barão da Silva. Almada, mas teve assim tantas mulheres extraordinárias? Eu desde que comecei a fazer a investigação com a Luísa para as mulheres, paralelamente fui fazendo investigação sobre mulheres, não só pioneiras. Portanto, o nosso livro com a Luísa Paiva Boleu são as pioneiras, as primeiras, como diz o título, são as primeiras que estiveram numa profissão de homens ou num lugar onde só eram homens. Mas, claro, fui encontrando várias mulheres pelo caminho e encontrei várias mulheres de Almada e de outros locais, porque a Almada, primeiro porque é uma câmara, é um município que tem tido, desde o 25 de Abril, maioritariamente mulheres a liderarem a Câmara. Foi durante muitos anos a Maria Emília, agora falta-me o nome, o apelido. Depois houve 1 ou 2 homens, e agora temos a Inês de Medeiros, agora não sei, porque temos, mas mesmo sem saber qual é o resultado das eleições do dia 26, há pelo menos 3 mulheres a candidatarem-se à Câmara de Almada. E a grande luta renhada está a ser entre a Inês de Medeiros e a Maria Dores Meira, a antiga Presidente da Câmara de Setúbal. Portanto, qualquer que seja o resultado, vai continuar uma mulher à frente dos destinos do município de Almada. E a minha amiga Florbela é de Almada. Daí eu achei graça, disse, tu estás num município que é tão feminino, que tal fazermos um estudo sobre as mulheres de Almada? E foi uma descoberta muito interessante, até ela própria, que foi, desde pequenina, que sempre viveu em Almada, foi uma descoberta não só da cidade e do município, para ela, para mim também, mas para mim era como de fora. Como eu escrevi na introdução ao livro, eu sou da linha de Sintra, portanto eu sou aqui deste lado, não sou da outra banda, como é ela. Mas foi uma descoberta não só da cidade e da vida, da animação cultural que aquela terra tem, como também das mulheres que por ali passaram, não só mulheres que nasceram em Almada, mas muitas mulheres migrantes que vieram de outros territórios portugueses e que ali vingaram e que ali tiveram que marcaram, com a sua atividade, marcaram o município. Margarida, para irmos e para terminarmos esta nossa conversa, que isto continuaria, porque o assunto das mulheres em Portugal e do que têm feito nas mais variadas áreas, em todas, verdadeiramente,
E hoje, então, até podemos ver, olha, o Prémio Fémina, onde nós temos, não é dificuldade, é onde temos uma maior escolha para as categorias, era a categoria das ciências, imagino. Portanto, sim, de facto, hoje em dia, as mulheres estão representadíssimas na sociedade civil, têm que ser mais representadas, têm que ter mais posição de representação nos lugares governativos e outros. Dito isto, para ir buscar também, e para finalizarmos esta conversa, a sua outra atividade de investigação histórico-patrimonial na gastronomia, há aqui também um elemento feminino, uma mulher, que a Margarida também escreveu um livro que eu conheci e tenho este livro até antes de nos conhecermos, que foi a Serafina. A Serafina. A Serafina. Oh, Margarida, faça só, por favor, vou deixá-la, peço-lhe assim que faça, essa ligação da Serafina, quem era, o que foi, porquê, e porquê todo este seu interesse também por esta investigação histórico-patrimonial da gastronomia. A Serafina tem graça, porque ninguém sabe quem é a Serafina. Quem vive em Lisboa sabe que há um bairro da Serafina. Quando estamos a descer e passamos pelo arco de Val de Alcântara, ali em Campolide, vemos um sinal a dizer bairro da Serafina, ou só Serafina, não sei bem o que diz. Eu sempre conheci de nome o bairro da Serafina e nunca tinha pensado nada. E a maior parte das pessoas não pensa nada, é o bairro da Serafina. Fui desafiada, já tinha uma obra feita na área da investigação da gastronomia, e fui desafiada por uma amiga minha, a Margarida Ruas, que era na altura diretora do Museu da Água, desafiou-me para eu escrever sobre as receitas da Serafina. Porque a Serafina existiu. Quem era a Serafina? A Serafina tinha uma casa de pasto, onde iam comer os operários que construíram o aqueduto, aquele grande aqueduto que está no Guinness, aquela parte que está no Guinness, como o aqueduto mais alto. E porquê? Porque para construir o aqueduto das Águas Livres tiveram que vir operários de todo o país, portanto estavam fora da sua casa, fora do seu ambiente, e ali a Serafina, com a sua casa de pasto, dava casa e dava amparo ao estômago, ao físico, era multitalento a senhora, e apoiava mas muitos dos operários e dos engenheiros que construíram o aqueduto das Águas Livres. Claro que não há, a Serafina não sabia ler nem escrever e não existe um livro de receitas ou um caderno de receitas com o que ela cozinhava na sua casa de pasto. E esse foi o grande desafio, foi fazer a investigação histórica do que é que o povo comia no século XVIII. Porque a investigação histórica sobre o que come a corte, já há várias, muita a investigação que está feita sobre nesse campo. A corte, a alta sociedade, até porque na altura também já havia os cozinheiros, já tinham os seus cadernos, as senhoras da sociedade também escreviam as suas receitas. E também havia as receitas do colégio, das freiras do Mosteiro de Odivelas. Do Mosteiro de Odivelas também há. Mas o que nunca tinha feito foi a investigação sobre o que é que comia o povo. E foi desafiante, porque há muito poucas fontes escritas, e eu tive que basear a minha investigação em vários relatos de visitantes estrangeiros que andavam pelas ruas e que relatavam, em Lisboa, em todas as esquinas, há mulheres a frigir o peixe, por exemplo. Outras diziam o cheiro do peixe e das sardinhas. Portanto, os relatos dos visitantes estrangeiros a Lisboa foi essencial. E depois a literatura de cordel. Na altura, a literatura de cordel também falava sobre o que é que as classes mais baixas, como é que elas viviam. E por isso tivemos que juntar, eu tive que juntar todo este tipo de investigação em várias vertentes, procurar onde é que há algo que me fale do que é que o povo comia. E por isso foi um livro que me deu muito prazer a escrever, deu muito trabalho, porque tive que fazer muita investigação. Um ponto engraçado é que os meus livros
são sempre uma parte cultural e depois tem sempre as ditas receitas, a parte prática. Todas as receitas são sempre todas experimentadas por mim e o meu filho, os meus filhos chamam de dizer com ar a gozar que elas são os pobres coitados que são as cobaias da mãe, mas no livro do século XVIII eles ficaram um bocadinho de pé atrás com as comidas porque realmente os sabores são diferentes. E a juventude do século XX, na altura ainda era século XX quando eu escrevi o livro, século XXI, os paladares já estão diferentes e nós sabemos que no século XVI, XVII, por exemplo, a nossa comida, a comida dos grandes, não dos possantes, não das classes baixas, usavam e abusavam das especiarias, que era para mostrar que tinham muito dinheiro e que podiam usar muitas especiarias. Se nós formos fazer as receitas tal e qual como eram feitas nessa altura, eram intragáveis. Para o nosso sabor, hoje, era completamente intragável. E certos alimentos, portanto, usavam muito mel, que agora já se usa pouco, da culinária, tanto as bolachas, os biscoitos são muito bons, mas é preciso saber gostar, que é diferente, saber o sabor do mel ou o sabor do açúcar. Acho sempre muita graça quando penso na Serafina dos meus filhos dizerem sim, mas não, tu fizeste outras que tinham receitas melhores, como eles me costumam dizer. Mas dá para ver realmente a evolução também do sabor. É curioso, mas ainda há resquícios dessas receitas quinhentistas, particularmente, onde até a pimenta era usada. Ainda há resquícios, por exemplo, em doçaria nos Açores. Claro, claro. É cá. Veio uns biscoitos, chamam os biscoitos de espécies, que eram as especiarias, e que eu perguntei qual é a espécie, disseram pimenta. Eu pensava que tinha uma coisa que tinha que ir para o chão, de horror. Não, de facto, a pimenta estava lá, mas não era pimenta, mas era um biscoito completamente diferente. E é uma verdade, e mesmo já no século XVII, com o advento dos grandes cozinheiros, como falam muito bem, já começam a distanciar-se, e mesmo para o século XVIII, a distanciar-se dessa culinária do século XVI, que era um exagero. E entre eles o açúcar era terapêutico, fazia bem. Era terapêutico, era medicina. Era um medicamento. Portanto, começam já a distanciar-se dessa filosofia, por assim dizer. Margarida, agora assim, muito rapidamente, estamos mesmo no fim, viajou no mundo verdadeiramente ao nível de vários livros, e mesmo não só ao nível de gastronomia, de inspiração das mais variadas culturas em Portugal. Tivemos uma experiência engraçadíssima na Torre do Tombo para a Margarida oferecer o seu livro ao Presidente da República. Teve que atravessar uma miríade de árabes para ver esse livro, mas também passou pelos Estados Unidos, por aqui, e depois também não só, e por ingredientes e por especificidades. O que é que verdadeiramente a Margarida depois pesquisou por estes livros todos e por estes assuntos todos e temáticas dentro da gastronomia? O que é que eu pesquisei? Sim, o que é que escreveu? O que é que escrevi? Sim, o que é que escreveu? Sim, isto é grande, portanto só vou focar alguns. Os Estados Unidos, já que falou nos Estados Unidos também, os Estados Unidos deu-me sempre algum gozo, porque toda a gente diz, e é comum, os Estados Unidos não têm nenhuma cozinha. Pronto, é um país novo, 200 e poucos anos, mas que tem já a sua própria cozinha. E se aponta ao dedo, eles não têm, eles copiam só o que os europeus fizeram ou o que os mexicanos fizeram, mas todos nós fizemos isso. Nós, portugueses, com a nossa cozinha, também fomos adaptando o que os romanos cá deixaram, o que os visigodos, a nossa broa de milho, tão boa que é, portanto veio com os visigodos, até o nome broa vem do braut, de pão, e depois fomos adaptando. No fim, a cozinha não é um DNA que venha assim tudo certinho, portanto vai-se adaptando. E a pizza, por exemplo, a pizza americana é diferente da pizza italiana. A base é a mesma coisa, claro, é a massa, o tomate, etc. Mas até mesmo nos Estados Unidos há a pizza de Nova Iorque, a pizza de Chicago, conforme seja a massa mais alta ou mais fininha ou estaladiça. E o mesmo acontece com a comida mexicana. Claro, eles eram parte do México, parte dos Estados Unidos, era México, depois com as várias guerras houve então a separação, e que foram adaptando a comida que tinham para a comida que têm. Portanto, existe, para não esquecer, não podemos esquecer, da influência índia na sua alimentação.
Portanto, tudo isso faz com que eles tenham uma cozinha, a cozinha americana. E nós não podemos desprezar as cozinhas de nenhum país e dizer a nossa é melhor que a deles. Não é. Todas as cozinhas têm as suas características, umas têm mais anos, se vamos comparar com a cozinha chinesa, que eu escrevi um livro em 2008 sobre a cozinha chinesa, essa tem milhares de anos, muita influência imperial, claro, é diferente de nós dizemos, mas também essa cozinha teve a influência das várias regiões, que agora só se vê a China, mas na altura eram também reinos diferentes. Depois temos a cozinha árabe, que também não há uma cozinha árabe, que também não há uma cozinha árabe, há várias, porque o termo árabe abrange uma região muito grande, desde o Médio Oriente até ao Norte de África, mas que também, com os raids que se fizeram ainda no tempo de Maomé, que se fizeram vários raids para a islamização daquela região e que foram trazendo as especialidades que eu encontrando. E lembro-me agora, por exemplo, do escabeche, o nosso peixe de escabeche, entrou em Portugal pelos árabes, mas chegou aos árabes através dos persas. E a palavra escabeche é uma palavra originalmente persa. Portanto, os pratos vão rodando pelo mundo e vão influenciando uns aos outros. Só agora para terminar então, o meu primeiro livro de cozinha, não foi o meu primeiro livro que eu publiquei, que foi o primeiro livro, foi de contos, mas o primeiro livro de cozinha foi sobre a cozinha alemã, porque também há o grande mito que os alemães só sabem a comer salsichas ou pernil. E a cozinha alemã é fantástica, muito saborosa e tem uma grande variedade de pratos. Portanto, quando eu vim para Portugal, muita gente começou a perguntar-me o que é que comem os alemães e eu começava a dizer, até que disse, esperem aí, vou escrever um livro para ficar tudo mais claro. Portanto, realmente todo mundo. Mesmo para terminar, e eu sei que é difícil, mas seguramente que tem, se eu lhe pedisse para identificar uma mulher portuguesa, que seja assim um grande exemplo, sem desprimor das suas sem desprimor de todas as outras, eu penso na Maria de Lourdes Pintacilgo, que foi uma mulher que ninguém lhe dá o valor por ela ser discreta, por ela, como é que eu hei de dizer, por ter algumas das características que são atribuídas às mulheres, especialmente a descrição, e ter feito o seu percurso e o seu trabalho. Portanto, pensarmos que Maria de Lourdes Pintacilgo nasceu nos anos 30, nasceu em 1930, formou-se em engenharia em 1953. Nós estamos em 1953, já era tudo muito mais avançado, mas no curso de licenciatura, de 250 alunos, eram somente 3 mulheres. Portanto, já foi realmente sobressaiu sendo uma minoria. 253 era uma minoria que eu quase nem chamaria minoria, ainda é menos que minoria. E ela foi fazendo o seu percurso paulatinamente, foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos esteve em contacto com ideias mais progressistas da Igreja Católica, portanto, uma mulher extremamente católica, fundou o Graal e foi como boa profissional, como engenheira, foi em 1969, foi convidada para procuradora da Câmara Corporativa, liderou até um grupo de trabalho sobre o papel da mulher no mercado de trabalho e, claro, depois do 25 de Abril foi secretária de Estado e em 1979 foi primeira-ministra durante muito poucos meses, mas foi a nossa primeira e única primeira-ministra. E eu lamento que não tenha o seu lugar mais visível na nossa história, que se nós formos perguntar à geração do pós-25 de Abril, tanto mulheres como homens sabem quem é Maria de Lourdes Pintacilgo, eu penso que a maior parte das pessoas diria que não conhecem, que não sabem quem é. E é pena. Nós devíamos, se calhar, pôr mais holofotes para as mulheres, porque elas fazem um trabalho, muitas vezes, discreto, mas fundamental para a nossa sociedade. Querida, com esta nota, tenho a agradecer muito ter aceito o meu convite. Esta conversa foi extraordinária. Nós continuaríamos, porque haveria muito mais para falar, tanto da temática das mulheres de Portugal,
de agora e as que do passado, mas também da temática da gastronomia e também dos projetos que vai ter mais. Mas isso fica convidada para uma próxima conversa. Sim, senhor. Muito obrigado, Margarida. E... Muito obrigada, João. Ah? Sim, senhor. Foi mais um programa Cultura do canal Matriz Portuguesa, desta feita com a Margarida Pereira Mula, no ciclo dedicado às notáveis mulheres de Portugal. Obrigado e até à próxima edição, que vamos manter também com esta temática.